Como saber se estou fazendo um asana? E quais são os textos falando sobre asanas? Bom, estas duas perguntas eu respondo de forma bastante direta e bastante detalhada na minha masterclass sobre asanas. O link vai aparecer na descrição para vocês, mas eu posso antecipar aqui algumas coisas, né, para quem tiver curiosidade em relação ao que vai aparecer lá na masterclass. Primeiro, para você saber se você está fazendo asana ou não, você precisa conhecer a definição de asana. Então depende dessa definição. O que é asana? Definição tradicional. Asana é um estado corporal que leva o praticante a desbloquear o fluxo de prana no corpo e a vivenciar a estabilidade externa e interna. Eu estou me referindo aqui a produzir um estado meditativo em nível corporal e em nível mental e emocional. Se a gente for analisar tecnicamente, ou tentar trazer uma definição um pouco mais técnica, a gente vai se deparar com o seguinte, que o asana é uma combinação de postura corporal pranabandha. Tem um vídeo meu falando sobre o pranabandha, explicando o que é e como se faz o pranabandha, e pratyahara, que é a introspecção, trazendo imobilidade e permanência longa. Ou seja, notem como o asana é muito mais do que a prática de postura. Essa é uma qualidade essencial e esse é um entendimento essencial para quem quer entender e praticar asanas. Asana é muito mais do que postura. E aí a segunda pergunta, quais são os textos falando sobre asanas? Na verdade, quase todos os textos tântricos falam um pouquinho sobre asana. Todos os textos que têm alguma relevância dentro do Siddha Siddhanta Tantra, que é a tradição que criou o Hatha Yoga, quase todo o texto desta tradição tântrica vai ter alguma menção aos asanas. Mas vale a pena destacar os dois mais conhecidos e que têm talvez a quantidade maior aí de asanas explicados, que são o Hatha Yoga Pradipika e o Geranda Samhita, ou Samhita, como alguns pronunciam, né? Estes dois textos, que são muito conhecidos das pessoas que estudam Hatha Yoga, inclusive em cursos modernos, né? Talvez sejam os textos que mais falam de asanas e que trazem uma quantidade maior de asanas. Paralelamente a esses dois textos, existe também um texto que é um pouco posterior, que é o Hatha Ratnavali. Esse texto ele não é um texto tradicional, mas ele traz uma quantidade maior de asanas listados e explicados. Mas ele não é considerado um texto oficial dentro da tradição tântrica que deu origem ao Hatha Yoga. Então, fiquem com Geranda Samhita, fiquem com Hatha Yoga Pradipika e vai ficar tudo bem. Yoga cura ansiedade? A resposta geral é sim, yoga cura ansiedade. Mas é importante destrinchar todas as camadas que compõem essa resposta, porque essa resposta não é simples. O mais correto seria dizer: o yoga não cura nada. O que o yoga faz é levar você a um nível de autoconhecimento em que os males físicos e mentais e emocionais, consequentemente, eles simplesmente se desprendem de você. Existe um entendimento no yoga de que nós somos compostos de uma série de camadas e muitas delas são desnecessárias. Algumas delas são até nocivas, mas que por uma questão de costume, por uma questão de incompreensão, por uma questão de ignorância, nós nos acostumamos a carregar essas camadas. Algumas dessas camadas são os males psíquicos, emocionais, como por exemplo a ansiedade. E uma vez que você desenvolva esse autoconhecimento profundo por meio do yoga, por meio da prática do yoga, essa camada ela simplesmente cai. Pensa na imagem
uma árvore que perde as folhas secas no outono, é mais ou menos esse processo. A folha, ela resseca e simplesmente cai. Ela se desprende da árvore e a partir desse desprendimento surge um processo de renovação, em que a árvore vai retornar a uma condição muito melhor, com as folhas verdinhas, exuberante, toda frondosa. É mais ou menos isso que acontece no processo do yoga. Esse é o processo de cura que acontece por meio do yoga. Ou seja, não dá para dizer muito bem que o yoga cura X ou Y, que o yoga cura ansiedade ou cura outros males emocionais, psíquicos. Mas o yoga, ele cria as condições para que essa renovação aconteça e para que você perca as folhas secas que você se acostumou a carregar, que você se acostumou a reter ao longo de toda a sua vida.